Boa noite. Gostaria de começar agradecendo, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, agradecer a organização. O sindicato está de parabéns pela organização. Agradecer a Elisângela, né, que fez as trocas de e-mail, né, para todo o processo de organização. E dizer que eu estou muito contente de vir aqui, né, ver o auditório cheio, né? Não precisam ficar se escondendo aí atrás. Você é aquela professora chata. Gente, vem para frente. Pode ficar aqui na frente, eu não mordo não. Então, agradecer essa oportunidade de trazer um estudo que a gente vem desenvolvendo, né? Eu trabalho com formação de professores, especificamente desde 1997, como professora da rede municipal do Rio de Janeiro, né? Trabalhando com formação continuada na rede. Depois eu vou para a universidade, né? Então, eu tenho 21 anos na educação municipal do Rio de Janeiro, né? Como professora do antigo 5º ao 8º ano, né? Então eu venho trazer para vocês hoje aqui a análise, né, que o coletivo de estudos marxismo e educação da Faculdade de Educação da UFRJ fez junto com outros professores, né? Nós somos um grupo muito grande do Cole Marx, mas fizemos essa análise a partir de uma demanda do GT de Política Educacional do Andes, né, que é o sindicato ao qual eu pertenço, ao qual a ADUFERJ se filia, né, a Associação dos Docentes da UFRJ. Então, nós desenvolvemos essa análise especialmente não só para o nosso sindicato, mas também para o FEDEP, né, que é o Fórum de Defesa da Escola Pública, que no Rio de Janeiro tem tentado ampliar a sua organização, né, e a sua interlocução entre os diversos educadores e alunos, né, de diversos níveis de ensino. Então, a partir dessa análise, né, que nós chamamos de notas críticas, de notas preliminares, nós escrevemos esse material e que é um material para ser reproduzido, tá, gente? É para imprimir, xerocar e divulgar, tá? Então, a pedido da direção do sindicato, eu vou dividir a nossa conversa de hoje, tá? Eu vou fazer uma apresentação, vou parando. Eu sou professora de didática, tá, gente? Então, eu vou tentar, claro que isso aqui não é uma aula, né? Mas eu vou tentar dialogar o máximo com vocês. Eu gostaria que vocês também fizessem essa devolutiva, né? Porque eu não estou aqui para ensinar o saber sábio, né? Eu estou aqui para trocar com vocês, principalmente, né? Até porque eu não conheço especificamente a realidade, né, de Florianópolis. Então, esse diálogo eu acho que é mais do que necessário. Bom, como eu não quero entregar nada pronto para vocês, né, eu gostaria que fosse um momento de reflexão, de pensar, né, eu pensei essa organização da apresentação de hoje dentro desses tópicos, né? Então, primeiro trazendo alguns dados que a gente chama de conjuntura, né? O que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né, em termos de crise, que a gente chama, né, na perspectiva do materialismo histórico, de uma crise no modo de produção capitalista. E o que essa crise tem trazido em termos de mudanças para o mundo do trabalho, né? Para a nossa profissão, para o nosso cotidiano em sala de aula. Então, vou trazer alguns dados do Brasil e do mundo para a gente começar a pensar, bom, por que isso está acontecendo, né? E por que isso está acontecendo numa escala planetária? Depois eu entro propriamente numa análise do PNE, subdividindo essa análise, primeiro na apresentação do que é colocado nesse plano, nessa lei, enquanto diretrizes, enquanto metas a serem alcançadas ao longo desses 10 anos, né? O PNE deixou de ser um PNE 2011-2020 para ser um PNE 2014-2024. Como é que se deu a tramitação? Então eu trago alguns pontos de debate, né? de disputas dentro da tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E, por fim, eu termino esse tópico fazendo uma análise de algumas metas, de algumas estratégias que eu selecionei para que a gente possa, então,
não só ler, né, porque eu não sei se vocês já tiveram um contato mais próximo, já fizeram a leitura da lei, das metas e das estratégias, mas para que a gente possa lê-las e comentar, né, e pensar sobre elas. Aí a gente vai pensar como é que essas políticas de expansão, né, que a gente está chamando aí de um avanço da mercantilização da educação, que consequências elas trazem, né, para o nosso cotidiano de trabalho e quais são os impactos sobre a nossa formação também, já que o PNE pretende legislar sobre tanto sobre a formação inicial quanto a formação continuada de professores, tá? E, se der tempo, se vocês aguentarem a minha exposição, eu trouxe exemplos de 2 pesquisas que nós desenvolvemos, uma específica da minha área, que é da área de Educação e Ciências, que é um projeto que foi implantado na Secretaria Municipal de Educação, Cientistas do Amanhã, e um outro desenvolvido no grupo de formação de professores, trabalho e formação de professores do Colemarx, que é uma análise sobre o projeto chamado Acelera Brasil, da Fundação Ayrton Senna. Tá ok? Passou? Bom, então, qual o cenário, né, que nós temos hoje no mundo em relação... Está dando para enxergar bem aí? O que a gente tem em termos de avanço da expropriação do capitalismo no mundo e também começar a entender, né, como eu falei, isso num plano global. Tá? Não dá para a gente olhar para o nosso umbigo somente, né? A gente tem que olhar com uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo. Então, nós temos hoje, por exemplo, né, eu trouxe alguns exemplos. Na Grécia, nós temos, né, uma série de greves acontecendo, nós temos cortes nos direitos trabalhistas acontecendo, abolição de convênios coletivos, convênios trabalhistas, demissão ou mudança forçada de funcionários e a privatização de empresas públicas, né, funcionários sendo transferidos dos seus locais de trabalho. A Itália não apresenta um quadro diferente, né, 12,5% é a taxa de desemprego, e se a gente observar, tanto em Portugal, quanto na Espanha, quanto na Itália e na Grécia, o segmento, né, de desempregados entre jovens é muito significativo. Pode passar. Bom, aí nós saímos da Europa e nos deparamos com um quadro semelhante, né? Na Índia, 90% dos trabalhadores estão no mercado informal e não possuem qualquer tipo de direito trabalhista. Em Bangladesh, né, de onde vem a maior parte das nossas vestimentas hoje, né, vem da Índia, de Bangladesh, da China. Bom, da China vem tudo, né? Acho que só meu marido que não veio da China. Então, se a gente olhar também nesses países, né, a gente vai ver que o quadro mesmo, né, mostrei um quadro do primeiro mundo, né? Estou mostrando um quadro aí dos BRICS, dos países ascendentes, em ascensão, né? Então, na China, o quadro vai se repetir, né? São 25 milhões de trabalhadores que perderam seus empregos em 2013. Um dado alarmante da China, né, é a quantidade de jovens que se formam e que não encontram destino no mercado de trabalho. Então, são 7 milhões de jovens licenciados, de jovens recém-formados, que não encontram lugar, né, um locus de trabalho, não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então, isso também é um dado importante para você pensar, né, profissionais qualificados, por que esses profissionais qualificados não têm acesso ao mundo do trabalho, né? Porque o discurso que a gente vê na mídia é que a China está conseguindo manter uma taxa de crescimento,
que a China é a próxima grande potência, né? Que a China é o próximo, a bola da vez do imperialismo. Mas a luta de classes se mantém significativa também nesses países. E é muito importante a gente pensar, né? Se somarmos o número de trabalhadores chineses e indianos, a gente vai ter 1/3 do proletariado do planeta. Né? Então, nós temos uma quantidade impressionante de trabalhadores submetidos também a uma situação de miséria. Se a gente pensar, por exemplo, ainda dentro dessa ideia dos países em ascensão, a Alemanha, o quadro na Alemanha, né, é claro que não dá para comparar a Alemanha com o Brasil, o salário mínimo lá é de quase 1.000 euros, né, mas para o nível de vida dos trabalhadores na Alemanha, esse salário é considerado um salário baixo. Então, e também na Alemanha, o número de desempregados está em ascensão. São cerca de 3,1 milhões de trabalhadores sem emprego na Alemanha. E a gente vê aí toda uma publicidade em torno da Angela Merkel, da política que ela quer praticar, inclusive em relação aos outros países da União Europeia. Bom, um dado que é importante, né? Nós trabalhamos com criança, trabalhamos na educação básica. Trabalho infantil é uma realidade no planeta. Né? Nós temos uma estimativa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que aponta cerca de 168 milhões de trabalhadores entre a faixa etária de 5 a 17 anos. Desses trabalhadores, 60 milhões estão, né, num dos locais mais pobres do planeta, na África subsaariana. E 78 milhões de trabalhadores infantis, de crianças no mercado de trabalho, crianças que produzem para a sua sobrevivência, estão na Ásia e no Pacífico. É importante destacar também que grande parte desses trabalhadores infantis estão em trabalho chamado de work underground, né? São trabalhadores do subsolo, que trabalham em situação de insalubridade e de perigo constante. Bom, saúde, outro aspecto importante para a gente pensar, né? Não dá para escolar educação e saúde. São coisas que caminham juntas, né? E são coisas básicas para nós trabalhadores, né? A gente, quando pensa em qualidade de vida, a gente pensa em qualidade na saúde, a gente pensa em qualidade na educação. Os 34 países membros da OCDE têm reduzido a taxa de investimentos em saúde, seja em saúde pública, seja em saúde privada. A tendência hoje mundial, a tendência planetária é diminuição do investimento em saúde. Então, o quadro, quando você começa a comparar os investimentos, eles estão cada vez mais reduzidos em relação ao PIB, né? Chegando aí a uma taxa de 0,1% desses 34 países, né, que são países que se intitulam, né, países do primeiro mundo. O Brasil não é membro, não é país membro da OCDE, apesar de participar. E aqui a gente também não tem um quadro diferenciado, né? Então, esse trechinho que eu destaquei aí, né, o nível de saúde é o que se compra com dinheiro disponível, o resto é um luxo. É essa forma como o Banco Mundial enxerga e entende a saúde dos trabalhadores, né? E também um dado da OMS, 875 milhões de pessoas estão hoje sujeitas à má nutrição no mundo. Por que falar nesses dados de saúde? Por que falar em dados de nutrição? Isso é central para a gente pensar quais são os serviços e o que se disponibiliza hoje, né? O que o Estado hoje, aonde o Estado quer investir, né? É para provar que não é em educação e não é em saúde.
É importante destacar que hoje no Brasil o mercado privado de saúde está indo muito bem, né? Em 2003 eram 32 milhões de lucros, em termos de lucro dos serviços privados de saúde, e hoje chega a 50 milhões de reais. Entendendo que as empresas que se dedicam hoje à saúde no Brasil, o número dessas empresas foi reduzido a praticamente 80%, né? Então, a livre concorrência, digamos assim, do mercado está formando grandes lobbies, grandes corporações na área de saúde no Brasil. Assim como nós vamos ver que está acontecendo também na educação. Né? Então, pensar a saúde, pensar a educação e entender o que se aplica hoje em verbas, tanto para a saúde e para a educação, é importante para a gente entender esse processo de mercantilização da vida. Né? Os autores teóricos que estudam, né, as desgraças planetárias estão chamando aí de mercantilização da vida. Todo mundo animado, né? Bom, mas nós estamos em crise, é preciso ajustar as contas públicas, é preciso diminuir o déficit, né, o déficit da Previdência, essa coisa que tem gente que acredita nele ainda, mas, então, por que perdoar, né? Em plena greve, em 2012, nós estávamos em greve, as universidades federais estavam em greve, e o governo perdoou bilhões de dívida das universidades privadas. Não tinha dinheiro para investir nas universidades públicas, mas tinha como perdoar bilhões em dívidas das universidades privadas. Bom, o total que nós temos hoje de perdão de dívidas já soma um total de 1 trilhão, se somar todos os perdões das empresas públicas e privadas no Brasil. Tá? Anotem esse número, 1 trilhão, porque na próxima greve das universidades a gente não vai pedir tanto, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar. Em setembro de 2014, essa dívida já somava 1,35 trilhões, o que representa que 70% não vai ser pago. Né? Ela perdoou 1 trilhão e vamos ver se eles vão pagar o restinho. E, mais do que isso, você tenta achar quem foram as empresas que foram perdoadas, né, que tiveram suas dívidas perdoadas. Isso foi julgado, transitado julgado, e o nome dos caloteiros não pôde ser divulgado. Né, não pôde, entre aspas, né, se a imprensa quisesse, divulgaria. Então, a gente não sabe realmente quais foram as empresas que receberam. A gente sabe que existem muitas empresas na educação, porque na greve de 2012 isso estourou na imprensa. Bom, eu não vou nem falar dos escândalos, vou citar um caso aqui específico, que eu tenho muito apreço por essa empresa, a Odebrecht. Né? O BNDES financiou 5,4 bilhões de projetos dessa empresa, né? Esse financiamento todo mundo sabe, começou no primeiro governo Lula, para expansão do imperialismo brasileiro na África e na América Latina. Então, ela começou diversos empreendimentos, em alguns casos ela fez o mesmo que faz aqui no Brasil, né? Largou as obras pela metade, ou entregou coisas caindo aos pedaços. E o que eu acho, né, que eu tenho uma falha nessa apresentação, acho que devia estar em destaque brilhando, né, que a dívida pública brasileira consumiu 45% do orçamento da União em 2014. Né? Esses dados já estão na página da Auditoria da Dívida Cidadã, né, que é uma organização social que trabalha com o levantamento da dívida. Tem tudo lá na internet, se vocês entrarem no site da Auditoria da Dívida Cidadã, vocês vão encontrar vários gráficos. Quem é professor de matemática aqui? Quem é professor de matemática? Não tem ninguém de matemática? Quem é professor das séries iniciais?
Ninguém dá aula de matemática em séries iniciais? Ninguém, gente. Estão tímidos? Tem ninguém de matemática aqui? Trabalha com as séries iniciais, trabalha com o gráfico de pizza da dívida cidadã. É maravilhoso. Esquece todo o resto. Trabalha com gráfico de pizza, que é muito legal. Os alunos vão aprender matemática com muito interesse, ainda mais se vocês explicarem onde é que está o salário, né? A destinação do salário, por que o pai não dá mesada. Vamos entender por que o pai não dá mesada. Impostos, de tudo que o governo arrecada vai para o pagamento dessa dívida, né? E apesar desse pagamento exorbitante, que é feito mensalmente, você ainda tem aí 3 trilhões de reais em dívidas com o capital financeiro internacional e o capital financeiro brasileiro também. É dívida interna e dívida externa. Vocês lembram dessa dívida, né, gente? Nós crescemos. Bom, eu vou fazer 50, papai já falava dessa dívida. Bom, nessa isenção de impostos que eu falei, tem inclusive as empresas automobilísticas, essas que ameaçaram, né, a demissão agora no início do ano. Nós começamos muito bem, 2015, né, com a greve da Volkswagen, com várias empresas automobilísticas aí ameaçando a demissão de trabalhadores, e essas empresas tiveram perdão de suas dívidas no valor de 6,5 bilhões de dívidas, impostos, dívidas trabalhistas do período de 2011 a 2014. 6,5 bilhões. Eu não vou falar da FIFA, porque eu sei que tem muita gente de educação física aqui, né? Mas a FIFA entrou, brincou, fez o que quis, não pagou R$1 de imposto. E aí, para a gente continuar feliz, a estimativa de crescimento dessa dívida pública é que ela, esse ano, no ano 2015, ela coma 50% do orçamento. Ou seja, tudo que você está pagando, imposto de renda, tudo que você está pagando quando você vai no supermercado, aqueles impostos que estão embutidos em todos os produtos que vocês compram, 50%, né, de tudo que a classe que vive do trabalho produz vai para pagar essa dívida. Mas, bom, então, a crise está aí, né, mas o governo brasileiro insiste que é preciso financiar os mais fracos, né, do sistema financeiro, os banqueiros, e aí também resolve atacar a nossa previdência social, né? Não só a previdência social dos trabalhadores da iniciativa privada, mas, né, com esse discurso de que a previdência está falida, mas também atacar a previdência do funcionalismo público, né? Então, para o nosso caso, por exemplo, eu fui presenteada com uma empresa chamada Funpresp, né, cuja meta dela é captar recursos dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos, e transferir isso para aplicações no mercado financeiro. Aplicações no mercado financeiro são aplicações com garantia. Eu tenho garantia de receber o meu din-din da minha aposentadoria no mercado financeiro? Vocês têm? Vocês aplicam no mercado financeiro? Não dá, né? O nosso salário não dá. E mesmo que desse, eu diria para vocês, muito cuidado, né? Porque são aquelas chamadas aplicações de risco. Você sabe quanto está investido, mas não sabe quanto vai receber, né? Por exemplo, quem aplicou em títulos da Petrobras, né, no último mês se ferrou, perdeu seu din-din, né? Então, a brilhante ideia que o governo teve foi de, bom, já que a previdência do servidor público vale mais ou menos 80 bilhões, não vamos deixar esse dinheiro lá
né, para o próprio funcionário público. Vamos obrigar os caras a pegar esse dinheiro e aplicar numa empresa que ninguém sabe bem como é que ela foi formada, né? Quer dizer, basta ter um pouco de imaginação para saber como é que ela foi formada e quem gerencia. Né? Mas eu não quero ser tendenciosa. Eu deixo isso para a imaginação de vocês, eu sei que vocês vão conseguir chegar lá. E aí, você pega esse dinheiro e disponibiliza para grupos financeiros. Alguém aqui lembra da CAPEM? Lembram da CAPEM? Exatamente. O cara ia lá, botava um din-dinzinho dele lá, todo mês. Quando chegou na hora de pagar a aposentadoria, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Exatamente. É isso que nos espera. Né? Graças a uma campanha forte do sindicato, esclarecimento dos servidores públicos que estão chegando, fazendo concurso, o Estado não tem conseguido fazer o que pretendia, né? Mas está forçando aos novos servidores concursados a terem que contribuir para essa previdência privada. Então, ele estabeleceu um teto de R$ 4.300, né, para os professores, para a educação. Esse é um teto para quem está iniciando e não para quem está se aposentando. Né? Quem está há muito tempo dentro da universidade, obviamente, não consegue se aposentar e viver com esse dinheiro. E aí, o resto teria que ser complementado por essa previdência privada, né? Dentro dessa perspectiva de risco, de ninguém sabe quanto vai receber. Tá? Então, existe também toda uma ideia fictícia de que há débito da Previdência. Nós temos um companheiro da matemática da Escola Politécnica, da Escola de Engenharia, que pesquisa isso há mais de 10 anos, José Miguel. Ele analisa todo ano as contas da Previdência. E o que ele mostra para a gente é: não há dívida, há superávit. Sobra dinheiro para pagar a aposentadoria dos servidores. Né? O problema é que esse dinheiro ele é desviado dos seus fins. Tá? Então, o governo vai lá, está sobrando dinheiro, em vez de redistribuir para os aposentados, né? Porque todo mundo sabe, aposentado ganha bem pra caramba, não é isso? Não. Ele, em vez de ajudar um pouquinho mais esses milionários brasileiros, que são os aposentados, ele vai lá e pega esse dinheiro para aplicar né, para dar para o pessoal da Odebrecht, para dar para o pessoal, para os banqueiros, para dar para o pessoal que realmente passa fome no Brasil. Né? Para comprar as bancadas, né? Tem que comprar a bancada, tem que fazer campanha. Outra belezinha, né? Outro presente que nós recebemos logo no início do ano. Ou foi no final? Eu não estou lembrando. Acho que foi no início do ano, né? As medidas provisórias 664 e a 665, né? Que retira. Foi janeiro, logo, né? Foi logo na abertura. Antes mesmo do carnaval, né? Os caras estão bons de organizar o bonde. Então, mais perdas, mais acúmulo de perdas para a classe trabalhadora. Né? A perda de pensão por morte, auxílio-doença, o abono salarial, salário-desemprego, ou seja, caça aos direitos. Bom, e aí, no quadro brasileiro, o que a gente tem? Nós temos cerca de 18 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada, 15 milhões trabalhando por conta própria. Nós temos trabalho infantil no Brasil, 90 mil crianças, e cerca de 1,1 milhão de crianças na faixa etária de 9 a 14 anos estão no mercado de trabalho, óbvio que no mercado informal. E o que se alardeia hoje em termos de aumento do emprego no Brasil é na área de serviços. E aí o Márcio Postman, que fez um estudo sobre essa nova classe, né? Essa nova classe C, essa nova classe média, essa abstração aí que eles inventam, vai dizer que dos 22 milhões de empregos que o Brasil gerou, 95% são relacionados
relacionados à faixa de até 2 salários mínimos mensais. Né? Então, o grosso dos trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho já ingressam numa condição de pobreza, né? De trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Enquanto isso, nós temos na revista Forbes 54 brasileiros milionários. Quer saber para onde vai o dinheiro, é só ver a lista. Passa mais um. Bom, mas existe uma contraofensiva da classe trabalhadora, né? Diante de tantas perdas, diante de um quadro de corrupção, de um quadro de aplicação de verbas em locais para onde elas não se destinam, vamos falar assim de maneira educada, né? Nós temos de 2011 e 2012, uma quantidade expressiva de greves no Brasil, né? 768 greves nesse período, 75 mil horas paradas por ano. É importante dizer que essas greves não são somente do funcionalismo público, né? Porque também há uma prática da mídia burguesa de anunciar as greves dos trabalhadores do serviço público, né? Claro que é preciso reforçar a imagem de que nós não trabalhamos. Então, está sempre na mídia, né? Quando está as greves do serviço público, mas a maior parte dessas greves são greves de trabalhadores da iniciativa privada. E o quadro, né, comparativo 2013-2014 também tem apontado para um ascenso das lutas da classe trabalhadora, e aí vale a pena, né, informar que nem todas essas greves comandadas pelos sindicatos, muitas inclusive, né, rompendo com deliberações sindicais. Em junho de 2013, né, todos nós acompanhamos a quantidade de trabalhadores e estudantes que foram às ruas. No Rio de Janeiro, nós chegamos a ter um movimento envolvendo cerca de 1 milhão de manifestantes e, obviamente, não foram só reivindicações ligadas à questão do transporte, né, do aumento do transporte. Se assim fosse, nós teríamos outra explosão agora, que já foi anunciado hoje, né, que o governador, o novo velho governador, já vai aumentar a passagem do metrô em 50 centavos. Né? Então, o nosso metrô vai passar a ser R$ 3,80. Essa água aqui. E o professor Roberto vai falar, né, vai apontar para a gente uma das consequências dessa rebelião da classe trabalhadora, dessas manifestações, é a repressão que nós temos sofrido. Né? Então, a criminalização dos movimentos, a perseguição política aos organizadores desse movimento tem sido materializado, né, inclusive sistematicamente materializado. Né? Bom, vou trazer também aqui uma fala que está ali no quadrinho do professor Roberto Lerner, que trabalha diretamente com a questão da financiarização, né, das aplicações de verba. A emissão de títulos vai ter que conter uma taxa de juros ainda mais elevada e o dilema cambial está cada vez mais difícil de ser solucionado. Isso significa que a gente vai ter mais dívida, mais divisa saindo do país e menos dinheiro aplicado em educação e saúde. Trouxe um exemplo aqui, né, da minha área, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para a gente contabilizar financeiramente o que tem sido esse repasse de verbas, esse repasse para as parcerias público-privadas, que vão aparecer com muita força no PNE, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Nós temos um aumento, todos esses dados estão no sistema, nesse sistema que eu falei, ó, anota aí, SIOP, Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação, lá vocês vão achar de todo mundo, inclusive de vocês. Vão achar ou não, tá? Porque, como eu falei, de 2014 não está, mas 2013 a Prefeitura prestou contas. Chama Sistema de Informações
sobre orçamento público em educação. Se vocês quiserem saber quanto que está sendo destinado, tem lá em tabelas, inclusive, separado, né? O que vai para a educação básica, o que vai para a educação especial. Então, houve um aumento em 2012, houve um aumento, a Secretaria Municipal de Educação pagava cerca de R$473 mil para institutos, fundações e empresas, né, as chamadas instituições sem fins lucrativos. 473 mil é o que você acha lá no CIOP, e se você for nos diários oficiais, né, que aí, óbvio, dá muito mais trabalho, você contabiliza 473 mil reais era que o município pagava para instituições sem fim lucrativo. Em 2012, esse repasse passou para 70 milhões de reais. Então, de 473 mil reais, foi para 70 milhões de reais. A Cláudia Costin, que era secretária municipal de educação, fez concurso para o Banco Mundial e passou. E está lá, ela é diretora, ela é uma das diretoras de educação do Banco Mundial, em Washington. Acabou o seu mandato e ela foi trabalhar. Em 2015, ela já está lá. Por que será, né? Ela é economista, gerindo a área de educação. Bom, depois desse quadro alvissareiro, alegre e feliz, vamos olhar, então, como caminham as políticas públicas para a área de educação. Né? O que nós temos de mais novo, de mais moderno, em termos de legislação, para esculhambar com a educação brasileira. Tá? O PNE já está, o texto já está, desde da votação, já está nesse site aí. Se você jogar lá, se você jogar na internet Plano Nacional de Educação, só toma cuidado para não pegar a versão antiga, tá? Para pegar o que está lá, aprovado no dia 25, esqueci a data. 25 foi, esqueci a data, acho que eu tenho aqui em algum lugar. Então, já está assinado. Vamos ver então um pouquinho das diretrizes, né? Diretriz é aquilo que você tem que cumprir dentro daquele prazo, né? São as metas a serem alcançadas, né? É um plano, né? O que é um plano? É um planejamento, é aquilo que a gente coloca, né, à frente para ser alcançado. Então, nós vamos erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar. Segundo a propaganda governamental, isso já acontece desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Já está universalizado. Todo mundo entra. Quem sai, ninguém fala, né? Ninguém quer falar se essa universalização, né, é concluída e como ela é concluída, e se é concluída, né? Nós sabemos que não é. Superar as desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Promoção da cidadania. Gente, a palavra cidadania, ela é uma palavra que a gente deve evitar ao máximo, porque ela não existe, né? No Brasil ela é retórica, né? A cidadania para quê? Você é cidadão para quê? Cidadão consumidor, né? Você não é um cidadão. Cidadão é uma categoria abstrata de Karl Marx, né? Você é um cidadão consumidor. Enquanto você está exercendo o seu direito de consumir, você é cidadão. 4. Melhorar a qualidade da educação. Formar para o trabalho e para a cidadania. Olha aqui a palavra cidadania está agora, né? Aqui ela está atrelada, né? Trabalho para a cidadania. Formar para o trabalho e para a cidadania. A cidadania é muito importante, veja que ela já apareceu 2 vezes. Com ênfase nos valores morais e éticos e que se fundamenta a sociedade. Né? Valores
morais da sociedade capitalista, né? Não é isso? 6. Promover o princípio da gestão democrática da educação pública. Bom, eu não elejo o reitor da UFRJ, não sei se vocês sabem disso. Não tem eleição para reitor no Brasil. Né? Lá no Rio, sequer você tem eleição para diretores de escola. Você tem um indicativo. Se essas pessoas não forem aprovadas, elas não serão conduzidas ao cargo. Aqui me parece que tem eleição. Parabéns, vocês estão muito à frente da gente lá. A gente não consegue por nada essa eleição. 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Professora, outra questão assim, ó, eu não tenho tanto conhecimento, né, no caso como professora, mas assim, ó, no meu entendimento, essa questão de cidadania é você cuidar do bem comum, que eu acho que a gente tem muito pouco essa cultura no nosso país. E às vezes mas o que é bem comum? Né? Bem já pressupõe mercadoria. Bem significa ter. Não, eu digo assim, ó, por exemplo, um ponto de ônibus. A prefeitura põe um ponto de ônibus ali, tem lugares em Florianópolis que não duram mesmo um ponto de ônibus. E eu acho que assim, ó... Mas por que não dura, né? Já tem que começar a se professora, só um pouquinho, é nesse ponto que eu quero chegar. Quando eu estava no 5º ano, tinha ditadura ainda aqui no Brasil. E eu, por exemplo, tive educação moral e cívica. E assim, ó, eu lembro que me ajudou em alguma coisa. Eu não sabia, por exemplo, preencher o talão de cheque. E às vezes eu fico me perguntando se nós tínhamos que ter. Não é uma disciplina em si, eu sei que é muito raso o que eu estou falando do meu ponto de vista, na minha ignorância. Mas uma disciplina que a gente educasse a cidadania, a cuidar das coisas do bem comum. Eu digo, não em termos de consumismo, da praça. Às vezes eu carrego lixo para minha casa porque eu não encontro lixeiro. É só isso. Vamos voltar nessa questão, acho que é importante. Você pode ver. Porque assim, ó, ali está bonito, que bom que já está no papel. Pois é, o problema é que está no papel desde a Constituição de 1988. Esse é o problema. Os 7% de reivindicação do PIB para a educação é de 1988. Isso já foi, já era. Era para a gente estar falando em 20% do PIB. Era para a gente estar falando em 45% do PIB. Por que 45% não vai para a educação e para a saúde? E 0 vai para pagamento de dívida? Aí a gente pode falar em cidadania. Eu não posso falar em cidadania no Brasil porque ela não existe. No Brasil não existe cidadania, no Brasil não existe democracia, no Brasil não existe ética, política. Não existem várias coisas. E a gente tem que começar... Eu gosto muito de um teórico que é da área de línguas, talvez concorde comigo, que é o Bakhtin, né? O Mikhail Bakhtin, que ele vai dizer, o discurso é ideologia. Discurso é ideologia. E que ideologia? Então, cuidado na reprodução do discurso. Nós somos intelectuais, né? Professores são intelectuais. O que é o intelectual? É aquele que pensa sobre a realidade, não aquele que aceita a realidade. Né? É aquele que está sempre botando em questionamento. Né? Então, a resposta para o porquê quebra o ponto de ônibus não pode ser uma resposta corriqueira. Né? Por que se quebra o ponto de ônibus? Eu gostaria de quebrar o Palácio do Planalto, mas eu não vou conseguir. Né? Eu gostaria de quebrar várias coisas. Né? Tenta, vai lá. Né? Eu tomei muita gás de pimenta na greve de 2012 só porque eu estava abraçando o Ministério da Educação. Abraçando. Eu e meus colegas doutores, pós-doutores, PhDs, mestres, estávamos abraçando, veja só que pretensão a nossa, abraçar, né, junto com o economista que estava lá dentro, né, o mercadante, nós estávamos abraçando, tomamos gás de pimenta. Vai lá quebrar. Bom, vamos voltar a essa questão, tá? Porque eu acho que isso que você está colocando é importante. A gente tem o texto da lei, né? Mas volto a falar, vamos entender a coisa dentro da história, né? A história ajuda a pensar. O texto está pronto desde 1988 e não está cumprido.
Gente, o texto está pronto muito antes disso, eu não lembro da data, porque eu sou péssima em data. Gente, mas o direito à educação pública gratuita de qualidade está na primeira Constituição do Brasil. Quem é de história aí lembra da data? Primeiro, está na primeira. Vai lá, baixa. Hoje está tudo na internet. Né? Não vamos ficar só baixando a fofoca, né? O que aconteceu com a atriz e tal. Vamos lá. Bota aí, anota aí a curiosidade. Vamos procurar o texto da primeira Constituição. Está lá. Direito à educação pública de qualidade. Dada pelo Estado. É papel do Estado. Está lá. É papel do Estado garantir a educação pública de qualidade. 9. Valorização dos profissionais da educação. Está no texto da lei. Alguém aqui se sente valorizado como professor? Eu trabalhei 21 anos dentro da escola pública, nunca me senti valorizada. Estou há 10 anos na universidade pública e me pergunto, sou valorizada? Promover os princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Eu sou da área ambiental, gente. Essa palavra sustentabilidade socioambiental, só lembraram dela o EA Pesquisa, que é uma comunidade da qual eu participo. Alguém lembrou? Tem que botar essa droga aí, porque faz parte, inclusive, dos parâmetros curriculares. Cadê a educação socioambiental? Não tem. Fala. Anota aí, depois a gente vai brigar, vamos discutir. Tomara que vocês discordem muito de mim. Espero que vocês discordem. Me perdi. Tramitação. Bom, é claro que o PNE, né, que começa com 2011 e 2020, né, ele começa com esse título, ele vai refletir um momento histórico que nós estamos vivendo hoje, o momento das nossas mobilizações, o momento das lutas políticas que nós temos travado, né? A nossa disposição para a luta ou a nossa indisposição para a luta. Mas o que nós entendemos que é um período da história em que o processo de mercantilização da educação está em amplo avanço. Se alguém tinha dúvida de que hoje a educação está a serviço do capital, está a serviço do mercado, é o momento de perder essa ilusão. O que a gente vai ter em termos de disputas, desde o PL 8035, né? Primeiro ele começa com um projeto de lei, até ser assinado, em junho de 2014, nós temos nada mais, nada menos do que 3.000 emendas a esse PL. Vamos pensar dentro da lógica da Câmara e do Senado? Vamos pensar dentro da lógica da política? O que representa 3.000 emendas a um projeto de lei? Uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho. O que mais? Vamos lá. É importante isso que está sendo discutido lá? Estão dando muita importância, né? Todo mundo quer dar o seu pitaco, todo mundo quer meter a sua ideia ali dentro, né? Apesar da clareza das metas. Por mim, já podia terminar naquela primeira folhinha, né? O que mais, gente? 3.000 emendas. Isso representa que a gente tem ali um cabo de força, né? De um lado, a classe trabalhadora, querendo um projeto de educação, querendo um projeto de escola pública, querendo um projeto de universidade pública, e de outro lado, os lobbies da educação, né? Os deputados que estão lá com suas campanhas financiadas pelos grandes grupos, pelas grandes corporações de educação do país. Eu vou mostrar para vocês já quais são. No próximo tópico. Então, há uma disputa política grande. Vamos lá para a data. O PNE tinha que ser o PNE 2011-2020. Ele é um PNE 2014-2024. Levou 4 anos, 2011. 2011 não. Ele já começou a ser discutido em 2008, nas conferências. Vocês participaram das conferências? Municipais de educação, das conferências estaduais.
Participaram? Começou em 2008, gente, então faz a continha aí nos dedos. 2008, 2009, 2010, era para ter ficado pronto em 2010. Ficou pronto? Né? Para ser lançado em 2011. Plano é uma coisa, né? Eu quero comprar uma casa, eu planejo para o futuro, não é isso? Levaram 3 anos. Nas conferências, acabaram as conferências, continuou a discussão, continuou, né, o cabo de guerra. Esse projeto só vai ser assinado em julho de 2014. Então, só para a gente ter uma dimensão, né, do quanto a educação interessa ao capital. Eles não iam gastar tanto tempo, tanta energia, se não tivesse lucro. Deu para entender isso? Aí eu botei logo de cara. Assim que começaram as discussões sobre quanto se vai aplicar na educação brasileira, quanto do PIB, quanto do Produto Interno Bruto vai ser aplicado na educação, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reuniu-se naqueles jantares belos que eles fazem, parece até jantar de Hollywood. Vocês já viram o jantar de Hollywood? Do Oscar? Já viram? É igualzinho os jantares da Fiesp. Eu nunca fui no Oscar não, tá, gente? Eu só vejo pela TV. Então, o Guido Mantega reuniu vários empresários da Fiesp e disse àqueles senhores: olha, vamos fazer pressão porque não pode passar 10% do PIB. Colega, 10% do PIB era o que a gente queria em 1988. Florestan Fernandes. Alguém aqui lembra? Florestan Fernandes? Alguém aqui lembra das disputas? As mesmas disputas estavam colocadas lá quando se discutiu educação na Constituinte. O que se vai se colocar sobre educação? O que se vai colocar sobre o trabalhador da educação, sobre a formação do professor? As mesmas disputas. Darcy Ribeiro, junto com o Fórum Organizado das Instituições. Na minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade de pegar um memorial, fui estudar outra coisa totalmente diferente, estudando os educadores ambientais, mas ela era sindicalista na época e participou do debate da Constituinte como sindicalista, como professora universitária militante do Andes. Né? E ela vai falar tudo isso que a gente está cansado de saber sobre as disputas políticas que se dão na área de educação. Né? Que foi uma disputa ferrenha e o que saiu foi uma colcha de retalhos. Né? Vou usar a expressão que a colega usou. Com alguns direitos garantidos. Né? Por exemplo, formação continuada em serviço. Está lá, foi um ganho. A gente não pode desmerecer o pouco que se ganhou. Né? O pouco que se avançou em relação à Constituinte, em relação à educação. Bom, projeto do Executivo, o primeiro projeto do Executivo, ele sai pedindo 7% do PIB para a educação. E aí surge os movimentos populares, os movimentos da educação, os sindicatos, né, categorias de trabalhadores da educação organizados vão começar a pedir. Os estudantes, né, não podemos esquecer dos estudantes, os secundaristas, os estudantes universitários que entraram também nessa briga e sugeriram o plebiscito de 10% do PIB para a educação pública já. Então, não tem dúvida do que a sociedade organizada queria naquele momento em relação ao PNE. 10% do PIB para a educação pública já. Ou seja, assim que fosse publicada a lei. Isso é o já. Né? Aí veio a campanha, né, também de um movimento muito organizado, talvez vocês conheçam, que é o Todos pela Educação, que é o movimento do empresariado. Né? Vocês têm acesso aos trabalhadores organizados no movimento Todos pela Educação? Vocês conhecem? Me cobra que eu vou passar para vocês. Tem uma tese, agora eu não lembro o nome da aluna, porque eu sou péssima de nome, ela listou todos os nomes, está todo mundo lá, né? Todos os empresários, representantes,
aquele senhor que escreve para a revista Veja, eu não sei se escreve, porque eu não sei quanto tempo a revista Veja ainda vai durar. Espero que pouco. Cláudia Costin, Haddad. Né? Então nós temos a nata do empresariado totalmente desinteressado, gente. Né? Eles querem melhorar a educação pública no Brasil. Vocês, por favor, não sejam mais. Tá? Vou falar em mais, porque os meninos aqui são minoria. Então, essas pessoas, né, esses grandes empresários, como Viviane Sena, né, como a Fundação Roberto Marinho, com seus representantes, os meninos Marinho, eles montaram essa organização social, né, essa organização de empresários, para fazer frente a essa luta da classe trabalhadora. Então, não há dúvida aí de que a disputa é quanto que se destina de verba à educação pública. Só que os caras são descolados, né? Eles têm mestrado em sacanagem e doutorado, né? Talvez pós-doutorado também. E aí eles conseguiram, eu vou passar um pouquinho, a Câmara vai aprovar em 2012 os 10%. Vocês veem que o negócio vai e vem. Sai a educação pública, entra a educação pública, sai a educação pública, entra a educação pública, passa mais um para mim. Em 2013, eles conseguem deixar em aberto, não colocam nem público nem privado, né? Estão negociando, estão fazendo pressão, estão fazendo lobby. No finalzinho de 2013, volta para a Câmara e recebe o parecer Vagnoni, que vai colocar lá, olha a esperteza, 10% do PIB para a educação pública, mas aí embute, olha só a esperteza, no texto da lei, vocês vão pegar o documento, vem o texto da lei, as metas, tudo discriminadinho, vem o texto da lei com aqueles objetivos, as diretrizes, depois vem o texto da lei, e depois é que vem as metas e as diretrizes, e as estratégias, perdão. Eles conseguem jogar lá no artigo 5º, parágrafo 4, PPP, parcerias público-privadas. E outras coisitas mais, né? Por exemplo, cai, né, nesse parecer aí, cai a meta 21, porque eles se deram conta da besteira que eles iam fazer, né? Exigindo um aumento do número de doutores para cada 1.000 habitantes, um doutor. Né? Isso para conseguir que o Brasil seja um dos 10 maiores na produção da ciência. Tadinhos. Tiraram, mas pelo menos tiraram essa baboseira daí. Mas botaram lá o que interessa. Né? Que interessa a eles, né? As parcerias público-privadas. Em 19 de fevereiro, com o texto já todo recortado, já todo emendado, sai a convocação de audiências públicas para discussão do parecer Vagnoni e das reformulações. Em maio, vai a plenária final, o PL, a partir dessa redação do Vagnoni, mais alguns destaques, e em 26 de junho, a presidente aprova 7% do PIB no 5º ano de vigência da lei e no mínimo 10% ao fim do decênio. Ou seja, a gente só vai ter 10% se a gente tiver. Posso apostar com vocês que não vai ter? Não é uma aposta do nada, é uma aposta daquilo tudo que eu mostrei no início. Então, 7% do PIB escalonado até 2024. Entretanto, dentro do texto, essa verba não é mais para a educação pública. Tá? Essa verba permite que parcerias público-privadas, e aí vamos lembrar que a lei sobre parcerias público-privadas, quem vai lembrar quando é que ela foi reformulada?
anos 90, com o governo FHC. Então, essas mudanças, essas sacanagens, elas vêm se acumulando desde os anos 90, né? Desde a expansão do imperialismo brasileiro. Então, os caras planejam muito bem. Nós não planejamos, mas eles planejam muito bem. Eles sabem que educação e saúde é um mercado a ser explorado. Como que a gente amplia e tira mais recursos? Então é preciso criar estratégias de mercado para retirar da classe trabalhadora os seus direitos. Inclusive o direito a essas verbas nas suas escolas, para os seus alunos, aumentando a verba per capita por aluno. No Brasil, que ainda é uma vergonha, todo mundo sabe disso, né? Se gasta menos com o aluno e mais com o presidiário. É a inversão total dos valores do que é cidadania. Né? Se o aluno fosse cidadão, ele valeria mais que o prisioneiro. Né? Sem desmerecer os prisioneiros, porque a gente sabe por que eles estão lá. Porque eles não são cidadãos também. Né? E tem mais coisa para falar aí. Então, é nesse movimento aí que se escancaram as portas, né? Que se estabelece a sangria de verbas da educação e da saúde pública, né? Eu vou insistir, porque não é só educação e saúde. Eu participo pouco, porque eu não tenho como, não tenho pernas, né? Mas eu estou sempre lendo os documentos do Fórum Estadual de Defesa da Saúde também, o pessoal da saúde também está organizado em fóruns, divulguem isso, isso também é importante. E junto com essas parcerias público-privadas, né, e ela volta a falar, elas não estão aí a partir do PNL, elas já estão há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Eles só estão graçando o mercado, só estão ganhando terreno. Né? Eles só estão construindo a legalidade. Tá? Estão construindo a legalidade. Pensa novamente a questão da cidadania. Então, a gente já tem o ProUni, a gente já tem o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Né? Eu vivo falando, gente, FIES é a última coisa. Tem que ingressar na universidade pública. A universidade pública tem vaga ociosa hoje. Né? Uma política equivocada, que é o REUNE, que é mais uma política de abertura sem verba para a universidade pública. Né? Vocês devem estar acompanhando aí. Nós estamos prorrogando a aula. Hoje teve confusão no nosso Consune, que os terceirizados não receberam salário, até agora não receberam salário de dezembro. Tá? Parece que tinha saído de salário de dezembro. Não pagaram ainda de janeiro, não pagaram de fevereiro, não pagaram 13º. Então nós não temos portaria, não temos administrativo, não temos limpeza dentro das universidades públicas hoje. Não só da UFRJ, não. Tá? Então o CAP, que tinha que ter começado a aula um mês atrás, começou essa semana, mas não sabe se vai continuar. Então nós já temos um acúmulo de políticas que antecedem a legalidade, a própria legalidade, porque já está lá na mudança da lei das OS, das ONGs, né? Não sei como é que termo vocês usam aqui. Eu uso OS, ONG. Vocês usam o quê? Organização Social, ONG. Então, essas PPPs, elas vão abrir, por exemplo, para as creches beneficentes, para organizações filantrópicas de educação especial, vai abrir para o Sistema S de ensino. Vocês têm Sistema S de ensino aqui? SESC, SENAI, né? Escola. Esses conseguem fazer prédios maravilhosos, escolas com infraestrutura. Não é verba do empresariado. Né? O Sistema S, ele nasce com verba, abre aspas, do empresariado, fecha aspas, tá? Porque eles descontam isso no imposto. Então, é verba pública também,